TV Confis. No programa de hoje nós temos temas de suma importância e relevância para nossas fundações: equiparação, plano de cargos e salários e ele, o nosso maior problema, a contratação de autônomos. Vamos destrinchar, vamos em frente. O primeiro deles, e a meu ver o mais importante, é a equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Anteriormente, nós tínhamos um cenário onde a súmula 6 do TST mandava e dizia o seguinte: trabalho de igual valor realizado com igual produtividade deve ser remunerado igualmente. O único requisito era muito simples: você deveria trabalhar na mesma localidade do paradigma, ou seja, se você quisesse se equiparar a alguém, bastava que você trabalhasse no mesmo município que ele, ou seja, você poderia estar num bairro e ele a 100 quilômetros de você, sem problema algum, desde que vocês estivessem no mesmo município. Agora, com a reforma, vários requisitos foram impostos para a equiparação. E o primeiro deles é o seguinte: se você quiser se equiparar com alguém, o paradigma deve ser contemporâneo a você. Ou seja, ele deve estar trabalhando ao mesmo tempo que você naquela função. Pessoas que saíram, pessoas que foram transferidas, elas não poderão ser objeto de equiparação. Isso é muito importante, pois isso não existia no cenário anterior. Empregados com diferença de 4 anos também não poderão ser objeto de equiparação. Se eu entrei hoje, quem entrou há 2 anos atrás, eu posso me equiparar. Quem entrou há 5 anos, eu não posso me equiparar. A lei entende que é um cenário completamente diferente e que isso pode trazer uma variação salarial, que seria possível pelo tempo de casa. Outro ponto, que para mim é o mais importante, é o mais quente da nova equiparação, é o novo conceito. Antes nós falávamos em localidade, mesmo município. Agora nós vamos falar de mesmo estabelecimento. Para o TST, estabelecimento é mesmo prédio, ou seja, você só pode se equiparar a quem está no mesmo prédio que você, ao mesmo estabelecimento comercial que você. Então, no nosso caso, para nossos projetos, isso vai trazer um grande ganho, de forma que os empregados que trabalham na administração da fundação, eles não poderão ser equiparados aos empregados dos projetos, que trabalham espalhados, desmobilizados. E isso é muito interessante para os passivos que nós tínhamos anteriormente. Outra coisa também, que é quentíssima na equiparação, é que uma vez que a sua instituição tenha plano de cargos e salários, não será deferida a equiparação. Ou seja, existe um plano de cargos e salários vigente, aprovado pela sua diretoria, referendado pelo seu RH, não haverá a possibilidade de se pedir equiparação. Nesse mesmo tema, indo nesse caminho de equiparação e plano de cargos e salários, também é importante a gente falar do parágrafo 2º do artigo 461. Anteriormente, a gente tinha um cenário assim de plano de cargos e salários. Se você quisesse colocar um plano de cargos e salários na sua instituição, você deveria pegar aquela papelada toda, levar ao Ministério do Trabalho para que ele homologasse os seus critérios, ou seja, isso não era definido por você, isso seria homologado pelo Ministério do Trabalho e aí sim teria validade. E era obrigatório também que esse plano ele alternasse os critérios de antiguidade e merecimento, ou seja, você não poderia promover alguém por antiguidade, antiguidade, antiguidade. Não, você deveria promover antiguidade, merecimento, independente da trajetória dele na empresa. Isso não era muito legal. Agora, a reforma trouxe um novo cenário de plano de cargos e salários. E o primeiro ponto é que ele não precisa mais ser homologado pelo Ministério do Trabalho, ou seja, seu RH, sua diretoria, sua administração pode homologar o plano de cargos e salários. Além disso, as promoções elas vão poder ser realizadas da maneira que for, ou seja, merecimento, antiguidade, merecimento. Você não precisa mais alternar critérios. Isso vai depender da trajetória do empregado. É importante também você observar, e agora eu estou fazendo um link para você do plano de cargos e salários ao negociado versus legislado, que o 611B, ele diz que você pode negociar com o seu sindicato quais são os cargos de confiança. Por que isso é bom para você? Os cargos de confiança, como vocês sabem, eles estão no artigo 622 da CLT, ou seja, eles são
excluídos de controle de ponto, ou seja, são aqueles gerentes, são aqueles gestores que não batem ponto e recebem aquele percentual de 40%. Não batem ponto, logo não tem hora extra. Só que no cenário antes da reforma, a Justiça do Trabalho, caso um desses empregados acionasse, fazia a verificação daquele cargo para ver se ele efetivamente era de confiança, se aquelas funções eram de confiança. Agora, isso pode ser mitigado. Você pode chamar o seu sindicato e listar quais são os cargos de confiança. E aquilo ali vai prevalecer sobre o legislado e apenas poderá sofrer um controle de legalidade por parte do judiciário. Isso é muito importante e pode mitigar alguns riscos que atualmente nós temos. Para terminarmos nosso ponto a ponto da reforma trabalhista, um tema de suma importância para nossas fundações: contratação de autônomos. Anteriormente, não havia nenhum artigo. Cada um contratava o seu autônomo com base no Código Civil e isso causava alguns prejuízos e algumas questões sérias na Justiça do Trabalho. Atualmente, foi criado e inserido na CLT o artigo 442B, que com um rol bem extenso trata da contratação de autônomo. A primeira questão importantíssima é que o artigo mitigou a habitualidade. Por que eu digo isso para você? Porque ele diz que a contratação ela pode ser contínua ou não. Ou seja, não interessa mais para a lei se você vai ter o autônomo 10 anos ou 10 dias, desde que ele seja de fato um autônomo. É importante que você entenda que a lei prevê que é vedada a imposição de cláusula de exclusividade. Veja bem, vedada a imposição ao autônomo. A sua fundação não pode impor que o autônomo trabalhe exclusivamente para ela. Entretanto, caso, por opção, o autônomo apenas trabalhe para a sua fundação, isso, por si só, não será um requisito ensejador do vínculo. Veja bem, não podemos colocar no contrato uma cláusula de exclusividade. Entretanto, se de fato o autônomo apenas trabalhar para a fundação, isso não vai ser um requisito, ou seja, mitigado. Outro ponto importante é que o autônomo também vai poder exercer atividade fim da empresa. Ou seja, antes nós tínhamos algumas divergências de que você não poderia contratar um trabalhador autônomo para esse ou aquele serviço. Isso caiu, não existe mais. O autônomo ele poderá estar inserido em qualquer atividade da instituição, desde que respeitados os requisitos. Outra coisa também muito importante é que o vínculo ele somente será reconhecido se estiver presente a subordinação jurídica. Vamos voltar e recapitular. Habitualidade não interessa mais para a lei. Exclusividade não interessa mais para a lei. Atividade não interessa mais para a lei. O que você não pode fazer é subordinar o autônomo. O que é subordinar? É dar ordens, é dizer como que o trabalho dele tem que ser feito, é dizer para ele que horas que ele tem que chegar, que horas que ele tem que sair, determinar questões sobre a atividade. Olha, faça assim, faça assado. Você pode orientar o trabalho, é óbvio, porque é você que vai receber o produto do serviço. Mas é importante que você não subordine aquele autônomo. Ter e-mail institucional, usar crachá, isso não faz com que ele seja subordinado. O que faz com que ele seja subordinado é o fato de você dar ordens, é o fato de você se imiscuir no trabalho dele. Você pode direcionar o resultado, mas nunca dizer como, que horas e onde ele deve fazer. Isso é importante. Então, trabalho autônomo está aí, 442B da CLT, novo artigo, nova redação. Aqui nós terminamos o nosso ponto a ponto da reforma trabalhista. Caso você tenha alguma dúvida, conta pra gente que a gente te ajuda. Interage aí embaixo.